tá bom? Com a palavra, então. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar o senador Donizete Nogueira, o senador Humberto Costa, o senhor Elton Chaves, da Conasems, Sandro Leal, do FENA Saúde, e agradecer o convite dessa comissão, em nome da minha instituição, Conselho Federal de Medicina. Primeiro, uma conceituação: o Conselho Federal de Medicina, ele não é uma instituição corporativa da classe médica, né? Nós somos uma autarquia federal de direito público, cujo principal papel é defender a sociedade da má prática médica. Dentre as atribuições, nós fomos criados por uma lei federal, 3268/57, e o que nos rege é o direito público, ou seja, nós só podemos fazer aquilo que a lei nos permite fazer. Então, a nossa função tem uma função judicante, cartorial, de fiscalização e normatização da medicina no Brasil. Então, todos os processos abertos, ou todas as denúncias abertas nos conselhos regionais de medicina, elas têm um prazo legal de acordo com o restante do judiciário, né? Isso posto, senhor presidente, toda essa discussão em relação a órtese e prótese, ela começou recentemente, após um programa fantástico da Rede Globo, que veio ao encontro de tudo que as entidades médicas, de uma forma geral, e o Conselho Federal de Medicina, particularmente, tem colocado em relação ao problema da órtese e prótese no Brasil. E com essa discussão e com tanta corrupção que envolve esse setor da medicina, e com o envolvimento de alguns poucos profissionais médicos que, infelizmente, fazem parte dessa quadrilha, né? Mas eu quero deixar aqui claro que nós somos 400 mil médicos no Brasil e a maioria absoluta dos médicos brasileiros repudiam veementemente a todos esses médicos corruptos que fazem parte dessas quadrilhas que assaltam os cofres públicos e as operadoras de saúde em relação ao implante de órtese e prótese. Tem o repúdio da classe médica brasileira e das entidades médicas, né? Nós tentamos lidar com essa situação, tanto conselhos regionais, como o CREMESP, como o próprio Conselho Federal de Medicina, através de resolução 1956 de 2010, que não teve o alcance necessário, né? Porque, no nosso entendimento, o problema do implante de órtese e prótese no Brasil, ele é um problema que não é só um problema ético, ele é um problema ético e legal. E nós acreditamos que o caminho que nós vamos conseguir coibir para níveis aceitáveis dessa corrupção seja justamente esse grupo de trabalho interministerial que o Ministério da Saúde está fazendo e que a Conasems tem participado, e já foi colocado aqui pelo Elton, eu não vou repetir, né? Em que está se estudando, na realidade, e está praticamente concluído o trabalho. Ontem o ministro fez um pronunciamento de se estabelecer um marco regulatório em relação à órtese e prótese em nosso país, né? Em que se tem o controle desde o processo de importação até registro, distribuição, precificação, implantação, rastreamento, enfim, todos aqueles passos projetados ali pelo Elton, né? E nós tivemos, em apenas uma reunião, que nós fomos convidados pelo grupo. Anteriormente já tínhamos sido convidados pelo ministro Arthur Quioro para participarmos do grupo, mas fizemos apenas uma reunião e ficamos bastante impressionados com o caminho que está sendo trilhado. Aparentemente, nós não tivemos acesso ainda ao relatório final desse grupo de trabalho, mas aparentemente, a princípio, o grupo tem o apoio do Conselho Federal de Medicina em relação a essa questão, né? E eu não vou repetir aqui, senhor presidente, tudo, porque esse assunto ele já está mais do que, senão eu vou ficar repetindo o que já foi colocado. Quer dizer, eu acho que não vem muito, eu acho que talvez a gente possa lucrar mais em relação aos debates propriamente, né? Porque a posição do Conselho Federal de Medicina é o que já foi praticamente colocado aqui, tanto pela FENA Saúde quanto pelo Conasems e por tudo que está sendo discutido. Nós entendemos que é um processo de corrupção, e processo de corrupção não é com o Conselho Federal, o processo de corrupção é com a polícia, e a polícia são casos de polícia. E se algum médico for pego roubando, o lugar dele é na cadeia, assim como todos os outros corruptos e bandidos que existem no país, de acordo com as normas vigentes, de acordo com a legislação, né? Agora, o que é mais triste é que essas quadrilhas, elas são tão organizadas e elas são tão articuladas, que acontecem coisas assim que às vezes nós ficamos refletindo no Conselho Federal de Medicina, por exemplo, com a judicialização, como foi colocado aqui. Então, os corruptos, eles estavam aproveitando
a própria justiça para perpetrar a corrupção. É inacreditável isso, né? Então, eles orientavam os pacientes a entrar com processos judiciais, né, iludindo os pacientes, e a própria justiça dava autorização para o implante daquele material. Isso mostra a urgência que nós temos em relação à regulamentação dessa matéria e o Conselho Federal de Medicina, dentro das suas competências, obviamente, ele já tem uma resolução, vários pareceres, e nós, nos últimos 10 anos, foram 184 condenações, não só por órtese e prótese, mas também por exercer medicina com interação com farmácias, nesse sentido, né? E dessas, 90 condenações em penas públicas e 17 cassações. Assim como o aborto, né? Esses casos são muito difíceis, porque normalmente os conselhos de medicina, eles agem de acordo com denúncias, né? Em alguns casos, a própria fiscalização flagra algumas situações. Mas, nesses casos, praticamente não tem denúncia, né? E, quando tem denúncia, os conselhos agem de uma maneira, aplicando penas realmente dentro de penas exemplares, dentro daquelas poucas denúncias existentes em relação a essa questão. Tem uma experiência, a meu ver, exitosa das Unimedes, da Federação das Unimedes dos estados da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, em que eles fizeram uma central de compras de órtese e prótese, tirando do médico, tirando desses maus médicos, né, e dos atravessadores a escolha e a negociação em relação ao implante da prótese. Isso aí, aparentemente, por notícias que nós temos, surtiu um bom efeito. Isso, me parece, já foi colocado aqui pelo Sandro, né? Nós também somos favoráveis à precificação, enfim, aqueles caminhos todos aqueles passos que o grupo de trabalho interministerial tem colocado, a princípio nós apoiamos e estamos ansiosos para termos acesso ao relatório final desse grupo, né, para vermos em que pé que vai ficar essa situação. Mas, no nosso entendimento, ela envolve tanto o aspecto ético, mas também o aspecto legal, porque o que existe não são os médicos que são corruptos, tem alguns médicos corruptos que fazem parte dessa cadeia de corrupção, infelizmente, mas, na realidade, a cadeia é muito maior, ela envolve N outros atores, né? E, no nosso entendimento, talvez tenha que ter realmente uma investigação muito grande, essas pessoas todas serem presas, caso seja comprovada a culpa, e nós todos, dentro de um esforço muito grande, como tem sido feito, nós reconhecemos pelo Ministério da Saúde, com esse grupo interministerial, tentarmos fazer como se fosse um marco regulatório da órtese e prótese no Brasil, no sentido de, pelo menos, diminuir essa corrupção desenfreada em relação a esse tema. Por último, presidente, eu gostaria de dizer que nós não podemos estigmatizar a órtese e prótese. A medicina, nos últimos 20 anos, 30 anos, ela teve um desenvolvimento extraordinário, né? E o implante de órtese e prótese é um dos maiores avanços da medicina. E nós devemos lembrar também que existem dezenas, talvez centenas de milhares de brasileiros do sistema público de saúde que não têm acesso à órtese e prótese, né? Então, por exemplo, hoje é fantástico, uma pessoa hoje que tem um estreitamento de uma artéria importante do coração, na maioria das vezes ele não precisa mais ser operado, com um procedimento de meia hora, 1 hora, dependendo da complexidade, da dificuldade, esse paciente está livre de uma cirurgia cardíaca, né? Existem coisas inacreditáveis para mim, por exemplo, que já estou com 30 anos de formado. Se 30 anos atrás alguém me dissesse que um paciente com aneurisma de aorta, né, não seria operado, quer dizer, provavelmente ele seria taxado de louco. E hoje isso é uma realidade dentro do Brasil, dentro da saúde pública brasileira, né? Pacientes do SUS hoje têm acesso em determinados locais a procedimentos fantásticos que nós não podemos perder, né? Pelo contrário, nós temos que ampliar o acesso da população carente, necessitada a esse tipo de procedimento. Então, o implante de órtese e prótese, já estou terminando, senhor presidente, é um avanço tecnológico fantástico da medicina, né, que nós precisamos ampliar no Brasil, facilitar o acesso de todos os necessitados, mas, obviamente, combatendo veementemente a corrupção. Essa seria, inicialmente, a minha participação, senador Donizete, e me coloco à disposição para os debates.